Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos aceitar em nome de Jesus. Nós vamos, neste momento, abrir os nossos corações e também abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Daniel. Amém? Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Para a honra e para a glória do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que desde o princípio, quando Deus estabeleceu o seu povo, o diabo, meu irmão, tem como objetivo do quê? Matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo, meu irmão, é comparado ao leão. Não que ele seja o leão. A Bíblia diz que só Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas quando a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo está como um leão, amém, rugindo, procurando quem possa tragar. Isso não quer dizer que ele é o leão. Ele está como um leão, furioso. Contra quem? Contra o povo, principalmente o povo de Deus. Amém? Então, desde o princípio, Satanás, com o seu, amém, seu exército de demônios decaídos, ele vem de todo jeito, tentando pressionar, tentando destruir a igreja de Deus. Verdade. Só que passou-se muito tempo, a igreja vem lutando, a igreja vem, amém, batalhando. Só que nós vemos histórias na Bíblia que nos relatam de homens e mulheres que não suportaram a pressão do diabo, homens e mulheres que não suportaram a pressão de Satanás, e muitos voltaram para trás, muitos deram brecha para o inimigo, muitos deixaram Satanás dominar os seus corações, como nós vemos também lá em Atos capítulo 5, versículo 1 em diante. Um casal chamado Ananias e Safira era um povo que caminhava com Deus, era um povo, era um casal que estava junto com os apóstolos de Cristo. Mas o diabo não desiste. O diabo, meu irmão, que luta 24 horas para nos tirar da presença de Deus, ele conseguiu introduzir no coração de Ananias e Safira a maldade, a má intenção. No entanto, Pedro fala para Ananias e Safira: olha, por que vocês deixaram que o diabo colocasse esse intento em vossos corações? Então daí dá para a gente perceber e ver, amém, que o diabo não para. O diabo luta 24 horas para nós cairmos, para nós desistirmos, para nós pecarmos contra Deus. Verdade. Irmãos, e a pressão veio ao longo desses anos, ao longo desses séculos. E quando nós olhamos para a história de Moisés, um povo que tinha promessa de uma terra prometida, um povo que Deus exigia dele, somente a obediência, erraram, tropeçaram. Por quê? Porque não olharam para Deus. Amém, irmãos? Ainda mais hoje nos finais dos tempos. Tudo acontecendo, meu irmão e irmã. Tudo acontecendo para se cumprir a palavra de Deus. E o diabo continua com essa fúria, usando muitas vezes as autoridades, usando os nossos governantes para pressionar quem? A igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, não é a placa que está aí fora. A igreja que somos nós, estabelecem leis para dificultar. Por quê? Para que se cumpra a palavra de Deus. Por que Deus permite? Porque a palavra dele é fiel e justa, não volta atrás. A Bíblia diz que o justo viveria pela fé. E quando o cerco se fechar, somente aqueles que temem a Deus vão suportar da opressão, como já estamos vendo. Porque a pressão do mundo, meu irmão, vem contra nós. A pressão do diabo vem contra nós. E nós temos que ser firmes, constante à vontade de Deus. Amém? Então esta fúria, esta pressão já acontecia desde o passado. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, escrita em Êxodo capítulo 32, versículo 1, nós temos a história do povo de Israel, do povo israelita. Quando Moisés, lutando para liberar aquele povo, Moisés sobe lá no monte para buscar as leis do Senhor. E aquele povo ficou por um certo tempo ali, sem a liderança de Moisés. Mas Moisés se ausentou para fazer a vontade de Deus. Moisés foi até o monte para falar com Deus, para buscar de Deus as suas leis, para que o povo pudesse obedecer e viver da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés não deixou o povo disperso. Moisés não deixou o povo sozinho, irmãos. Moisés colocou quem? Arão como seu sucessor ali. Arão, o irmão de Moisés, assumiu a responsabilidade de conduzir aquele povo na ausência
O povo sentiu a falta. As pessoas ficaram ali, e ali no meio daquele povo havia pessoas que estavam dando brecha para o diabo. E aquele povo foi contaminando um ao outro, a ponto de dizer para o povo: não, Moisés já morreu. Moisés, olha, faz tempo que ele não voltou, que ele não volta. Nós estamos sem líder, estamos sem liderança. Agora é necessário nós fundirmos aqui um bezerro de ouro para que possamos adorar. E aí vem a história do tal bezerro de ouro que todos nós conhecemos. O bezerro que foi erguido, que foi colocado no altar, que o povo de Deus se prostrou em adorar aquela imagem criada por eles mesmos. Só que no decorrer dessa história, nós temos o que? A pressão. Mas não foi a pressão do ser humano. Não foi a pressão de um homem, de uma mulher corrompida, com o coração no pecado, que fez com que Arão pegasse ali aquelas bijuterias, aqueles anéis, aqueles brincos de ouro, como a Bíblia relata, que foi recolhido do povo, derreteu-se e fundiu-se um bezerro de ouro. Foi a pressão do diabo que colocou no coração daquele povo. O diabo é rápido, irmãos. Se ele encontrar uma brecha, ele atua. Eu costumo dizer, é que nem uma lenha, irmãos, para você rachar aquela lenha, é necessário ter ali uma brecha, e ali, quando é colocar aquela cunha, e ali vai batendo devagarinho aquela lenha, aquela tola de lenha vai se abrindo, assim a nossa vida espiritual. O diabo só quer uma brechinha. Se ele olhar para nós e ver uma brechinha, ele começa a atuar, e se nós perceber, ele começa a dominar. E foi o que aconteceu com aquele povo. E aquele povo dando brecha, chegaram até Arão e disseram: olha, Moisés já está morto, fazem para nós deuses que vão além dos nossos, para que possamos adorar. Ao invés de Arão ser firme, ao invés de Arão ser pulso firme e dizer para o povo: não, nós vamos aguardar, e mesmo que Moisés não volte, nós não vamos fazer a imagem nenhuma, porque a Bíblia, ou melhor, porque Deus já disse para nós que somente devemos a Ele adorar. Nós mostrou firmeza, irmãos. Não mostrou firmeza ao ponto de ceder à pressão do povo, de ceder à vontade do povo. Já que vocês querem, então vamos lá, pega todos os brincos, todos os pingentes, toda a bijuteria, todo o colar de ouro, vamos derreter e vamos fazer uma imagem para que possamos adorar. E assim foi feito, irmão. E a Bíblia diz que Deus abominou. Algo que Deus abomina também é a idolatria. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso Jesus deixou escrito: ou serve a Deus ou serve ao mundo. Porque se nós ficarmos divididos, servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo ao mundo, não tem como agradarmos a Deus. Aleluia. Nós vamos entristecer a Cristo, porque Ele colocou para nós uma posição: ou você escolhe, ou você serve a Deus, ou você me serve. E assim, irmãos, no entanto, aquele povo fez aquele bezerro e passaram a adorar, Deus disse para Moisés: desce, Moisés. Eu já vendo toda aquela situação. O povo já tinha feito o bezerro, já estavam adorando, já tinha festa, bagunça, todo mundo enchendo a cara, bebendo, se embriagando, as pessoas ali naquele pecado, naquela prostituição. O povo cedeu à vontade do diabo. Deus falou para Moisés: desce, porque o teu povo já se corrompeu. Verdade. E a Bíblia diz em Deuteronômio 9:20 que Deus ia pesar a mão sobre Arão, porque Arão cedeu. Porque a responsabilidade de Deus passou para Moisés, mas Moisés se ausentou, a responsabilidade foi passada para Arão. Ele deixa Arão, ele não ser firme, não, ele cedeu. E naquele mesmo dia morreu várias pessoas, centenas de pessoas. Por quê? Porque não agradaram a Deus. Verdade. E a Bíblia diz em Deuteronômio 9:20 que Deus ia cobrar de Arão. Porque ao invés de ele ser firme, não, ele cedeu à pressão do diabo através das pessoas. E assim com cada um de nós, a responsabilidade está em nossas mãos, do que de anunciar a verdade, de anunciar a palavra, de nós cedermos, como muitos pastores estão cedendo naquele grande dia. Deus vai cobrar de nós, como quis cobrar de Arão. Porque a Bíblia diz, pastor Otair, que Deus vai cobrar de Arão, trazendo a morte, cobrando a vida de Arão. Mas Moisés intercedeu a Deus, pela misericórdia, Deus poupou Arão. Porque não era para ser daquele jeito, era para Arão ser firme, mas ele cedeu a pressão. E hoje, irmãos, nós vivemos a mesma pressão espiritual. É de todos os lados, principalmente das nossas leis, que estão sendo criadas, você pode ver.
estão sendo estabelecidas, criadas pelos nossos governantes. Para quê? Para estreitar para a igreja de Cristo, para estreitar para o corpo de Cristo, que é a igreja. Estabelecem leis, criam leis, meu irmão, para dificultar e estreitar para nós pecarmos contra Deus. Verdade. Mas nós não podemos ceder, igreja. Mesmo sabendo que estamos vendo os finais dos tempos, mesmo sabendo que tudo está para acontecer segundo a palavra, nós temos que manter a nossa fé firme com Deus. Aleluia. Nós não podemos ceder. Mas a gente não pode, Isaac, ir contra a lei dos homens. Sim, eu concordo com você em parte, irmão. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 3, versículo diante, que nós somos sujeitos às autoridades. Foram constituídas por Deus para que houvesse a ordenança da terra, para que houvesse a justiça sobre a terra. Mas mesmo assim, irmãos e irmãs, se as leis são criadas, amém, e vão contra a lei de Deus, nós não podemos infringir a lei de Deus para agradar a lei dos homens. A gente não é, nem podemos ser, vamos dizer, um fora da lei. O cristão não é considerado um fora da lei, pelo contrário. Nós, amém, cumprimos com a nossa obrigação de cidadão, amém. Nós cumprimos e respeitamos o Estado, respeitamos as leis, mas desde que essas leis não contrariam a lei de Deus. Porque em primeiro lugar é colocada a vontade de Deus e depois, amém, nós vamos olhar para a lei dos homens. Mas se o homem cria uma lei que vai contra a lei de Deus, e aí, irmãos, o que devemos fazer? Amém? Fazer a vontade de Deus. Mesmo que contrariam o homem, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, em Romanos capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo diz assim. Romanos capítulo 13, verso 1. Olha lá. Por favor. Glórias a Deus. Romanos capítulo 13, versículo diz assim. Todos encontraram? Amém? Toda alma, toda alma. Quem são todas as almas? Vivos. Amém? Nós, seres humanos, estamos vivos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quer dizer, foi constituída por Deus. Quer dizer que aquele político é de Deus. Amém? Você vê o cenário político, a roubalheira, irmão, cada dia, aquela tal de operação Lava Jato, a cada dia tem uma nova face. É isso, pastor? Cada dia você olha no jornal, viu uma nova história. Amém? E está pegando político atrás do outro. Pessoas que você nem imaginava ser punido pela justiça e estão sendo punidos. Por quê? Porque, olha, irmão, Davi vem sendo um alinhado muito grande para colocar esses homens, amém, na cadeia ou serem punidos. Verdade. Então, as pessoas fazem confusão. Mas é de Deus. Peraí, não quer dizer que é de Deus. As autoridades foram constituídas por Deus. Amém? Vamos ver aqui na palavra. Aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Toda alma sendo sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o favor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizermos o mal, temos que temer, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aleluia. Amém? Portanto, é necessário que lhe sejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aleluia. Por esta razão, também pagais o que? Tributo, impostos. Se nós não pagar, estava pensando com o Elvis ontem, né, mano? Foi ontem, né, mano? A gente foi lá aqui nas postas, né? A gente adquire um carro. Suei para pagar o carro. Você suou para pagar o carro. Tanto você sai da prestação. Aí você paga a última, passou tá aí. Aí daqui a livre, não é? Graças a Deus paguei a última, agora o carro é meu. Opa, engano. Não é nosso, é empresa
você tem uma dívida no Estado. Se você não pagar, você não pode rodar com o carro. Porque se você rodar com o carro, já está infringindo a lei. Já está fora da lei. Isso é coisa do cristão. Aí o que acontece? A polícia te para, olha o documento, analisa o documento, puxa o documento. Opa, o licenciamento atrasado, tem está atrasado, tem uma multa. O que vocês vão fazer? Recolher o carro. E se você não pagar aquela conta, aquela dívida que você adquiriu no Estado, o que acontece? Eles te tomam até um prazo, amém? Leva-se para o pátio e ali não está correndo a diária. E eu não sei quanto por dia, está correndo. Vira o quê? Uma bola de neve. A ponta da pessoa que não for tirar o carro, quanto que eu devo aí para tirar o carro? Tanto assim, a dívida vale mais do que o carro, então fica com o carro aí. O que aconteceu com você? Perdeu o veículo. Então não era seu 100%. Estava o quê? Entre aspas, emprestado. Você soltou a vida inteira, irmãos. Não é fácil hoje. Amém? Olha como as coisas têm subido. O feijão está chegando a R$20 o quilo. Irmãos, estão dizendo que o arroz vai aumentar. Olha o cenário que nós estamos vivendo, irmãos. A dificuldade, a luta, e o nosso salário continua a mesma coisa. Hoje nós temos somente para comer. E nós temos que agradecer a Deus porque as coisas estão difíceis. Então, irmãos, você luta a tua vida inteira. Você trabalha a tua vida inteira. Amém? Junta o teu dinheiro. Compra uma casa e fala, graças a Deus, pagamos a prestação da casa. A casa é minha. Se você não pagar IPTU, só vai acumulando dívida da prefeitura. Aí chega uma certa altura, você vai ver a tua conta, está alta, e tem um tempo, e se você não pagar, quitar aquela conta, a prefeitura vem, hipoteca a tua casa, leva a tua casa, pega a tua casa, e aí, meu irmão, você fica sem nada. Então, as autoridades, as leis foram constituídas para que nós pudéssemos obedecer. Então nós pagamos tributo, como diz a palavra. Por essa razão, também pagar esse tributo. Você pode ver, irmãos, que até o tempo de Jesus, Jesus sendo filho de Deus, foi Jesus e Deus, pastor Daí, que criou tudo isso. Ele fez essa terra, esse universo, ele fez tudo, o sol, a lua, ele é dono de tudo, porque foi ele que criou. E o filho de Deus passando por essa terra, foram lá cobrar o imposto dele. O sistema não perdoa, irmãos. Não perdoa, o Estado pode dar de você, mas se você sonegar o imposto, eles vêm com tudo para cima de você. O governo não perde, o Estado não perde, irmão. Não perde. E fizeram o que com Jesus? Opa, ele tem que pagar imposto. Cobra dele imposto. Foram lá, só tem que pagar imposto. Falou, tudo bem, eu não vou testemunho para vocês. Jesus poderia dizer o quê? Peraí, filho. Fui eu e meu pai que criamos tudo isso aqui. Isso aqui é nosso. Nós que fizemos o sol, a lua, as estrelas, a terra, tudo isso é nosso. Nós que criamos. Quem é você para cobrar imposto de mim? Mas Jesus, sabendo da palavra, sabendo, meu irmão, que lá na frente o Espírito ia usar Paulo para nos advertir, nos mostrar que nós devemos cumprir o nosso papel de cidadão. Ele disse, olha, vai lá, Pedro, pega o primeiro peixe, e você vai abrir o peixe, lá tem duas dracmas, pega e paga imposto por mim. Você. Para dar um mau testemunho, porque Jesus já sabia que enquanto vivemos nessa terra, Deus ele diz: somos peregrinos em terra estranha. Isso aqui não pertence a nós. Se nós ficarmos com o nosso coração preso aqui, estamos errados, porque Deus promete para nós não o melhor dessa terra aqui em que nós pisamos. Pelo contrário, a promessa de Deus para nós é uma terra, meu irmão, aonde não vamos sofrer, aonde não vamos chorar, é o céu, as moradas celestiais. Por isso que a Bíblia diz, irmão, ele estará de braço aberto, nos esperando para desfrutarmos dessa terra. Então, olha o que diz: por essa razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. Aleluia. Então aqui estamos ensinando que nós devemos cumprir nosso papel, o nosso dever. Se temos que pagar imposto, vamos pagar. Se é tributo, vamos pagar. Amém? Vamos pagar, vamos estar certo diante da lei, para não termos acusação contra nós. Se a lei, vamos cumprir. Foi ontem, né, que estabeleceu mais uma regra de trânsito. Qual? Temos que andar, se andarmos com a rodovia, temos que andar com o farol aceso, farol baixo aceso. Porque se pegar, não vou andar. Se pegar, irmãos, vai fazer o quê? Vai multar e vai apontar a carteira. É mais uma lei? É. Então essa lei, a
descer. Por quê? Porque vai contra a lei de Deus. Então você está infringindo uma regra. Não, peraí. Deus em primeiro lugar. Um exemplo. Amém? Hoje criaram leis para quê? Para casar com os homossexuais. Você vê a polêmica aqui. Quando fala nisso, irmãos, temos que ser bastante cautelosos. Porque do jeito que as coisas estão se criando, irmãos, se você olhar feio para uma pessoa que é homossexual, já está correndo o risco de ser processado. Porque eles estão favorecendo, amém? Não temos nada contra ninguém, mas eles estão criando leis que favorecem essas pessoas. Então, criaram-se uma lei que é obrigado, agora que estão lutando lá, a bancada evangélica está lutando, para que os pastores não tenham a obrigatoriedade para não casar com homem ou mulher com mulher. Mas por enquanto, meu irmão, eles estão lutando. A oposição está lutando para quê? Para criar-se uma regra que vai ser obrigado. Padre, pastor, qualquer entidade espiritual, qualquer liderança religiosa é obrigado a casar homem com homem, mulher com mulher. E aí, irmão, se dá essa lei, contraria a lei de Deus. Contraria a lei de Deus, a gente não pode. Não pode, de maneira alguma. Criou-se a lei, está estabelecida a partir de dia tal, todo pastor, todo padre, toda entidade espiritual, toda liderança religiosa vai ser obrigado a casar-se com qualquer homem homossexual. Chegar numa igreja católica que seja, e pedir para o pastor casar, o pastor é obrigado a casar. Se o pastor não casar, ele está infringindo uma lei, ele vai ser preso. E aí eu pergunto para os irmãos, o que a gente faz numa situação dessa? O que a gente faz? A vontade dos nossos governantes, que é a lei, ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Então, para nós vermos que o cerco está fechando. Não somente nisso, meu irmão, em todos os aspectos, irmãos. Porque está fechando, está estreitando para nós. As coisas estão dificultando, irmão. Não somente por essa lei, mas outras leis que vão criar daqui para frente, que vai estreitar para a igreja. Eles vão pressionar a igreja a fazer a vontade do homem e pecar contra Deus. Porque o diabo sabe que estamos vivendo os fins dos tempos. Estamos vivendo o final dos tempos. E isso o diabo vai criar, vão usar aqueles que estão no poder, entre aspas, no poder dessa terra. Estão lá, eles que criam as leis, os deputados, os senadores, o presidente, eles que criam as leis. Então o diabo vai encontrar contra brecha desses homens, criando leis para dificultar para a igreja de Cristo. É por isso que Deus fala, o justo viverá pela fé. E se nós recuarmos, Deus não tem prazer em nossa alma. Se nós sentimos amedrontados, se eu não cumprir, eu vou preso. Meu irmão, Paulo e Silas foram presos. Nós temos que nos preparar, porque até no exato momento, no presente, nós vivemos o quê? Entre aspas, estamos numa certa zona de conforto, porque até agora não chegou leis pesadas contra nós. Por enquanto estamos vivendo assim, entre aspas, com a tranquilidade, mas não espera, porque daqui para frente as coisas vão estreitar. Vai estreitar. E a igreja de Cristo tem que estar preparada para fazer a vontade de Deus, irmãos. Porque a pressão vai vir de todos os lados, tentando bombardear a igreja de Cristo. E nós, como servos de Deus, temos que estar atentos e preparados para suportar esses dias maus, esses dias difíceis. Amém, igreja? Isso, desde o princípio, já vem acontecendo. Vemos que muitos caíram, muitos voltaram para trás, mas também olhamos para a palavra e encontramos muitos varões de Deus que não se sujeitaram à vontade do homem e foram fiéis com Cristo até o fim. Amém? Em Daniel capítulo 3, vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, tudo isso está acontecendo. É para se cumprir a palavra. Não pense em nós, daqui para frente vai melhorar. Amém? Não, irmãos. Segundo a palavra, vai piorar. Olha o que já estamos vivendo. Olha a crise que estamos vivendo nesse país. Estão até falando, irmãos, como fala, falta de alimento. Olha, irmãos, por que o feijão chegou a R$20 o quilo? Por
falta de chuva num lado, chuva mais no outro lado, chuva menos num lado, chuva mais no outro, acaba dificultando, estreitando. Estamos vendo a reportagem lá, esse ano produziu menos milho, menos grãos, amém? Por causa da chuva, quer dizer, tudo isso é um cenário que vai dificultando, meu irmão, para que se cumpra a palavra de Deus. E a Bíblia diz que haverá grande caos na terra, haverá grande caos, irmãos. Você vê na Venezuela, não está muito longe não, pastor Pai. Tem o dinheiro, mas não tem a comida. Você vê a guerra, as mulheres, um volume enorme de mulheres tentando atravessar a fronteira, sobretudo do México, para poder comprar comida, porque o governo lá não deixa. Você viu lá, as pessoas têm dinheiro, mas não tem comida nas prateleiras do mercado. A pessoa tem que fazer uma inscrição lá para poder comprar pelo menos um básico para ela comer, porque a dificuldade está sendo grande e está do nosso lado, irmãos. Está do nosso lado. Olha o caos que está sendo criado sobre a terra. Tudo isso para se cumprir a palavra. E nós temos que estar preparados. Se acontecer em nossa geração, pode ter a plena certeza, irmão. Virá uma geração dos nossos filhos e até dos nossos netos. Amém? Por quê? Porque Jesus está voltando. E a tendência é essa: estreitar mais e mais para a igreja de Cristo. E para o povo da terra. Por que para o povo da terra? Para o povo despertar e ver que Jesus está voltando. E mesmo assim, diante de tantas coisas que tem acontecido, se cumprir na palavra, o povo não enxerga. O povo não está nem aí, o povo só quer curtição, está vendo que a coisa está dificultando, mas o povo quer o mundo, quer as coisas que o mundo oferece. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos, e vamos nos preparar. Amém? Daniel capítulo 3, versículo diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajudar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e a todos os governadores das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, quer dizer, todas as autoridades da província da Babilônia. Amém? Então juntaram os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor que tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pipa, da harpa, do sambuca, do saltério, da gaita, dos fones, de todas sortes, vos prostreis, quer dizer, se ajoelhem e adorem, e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pipa, da harpa, da sambuca, do saltério e toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o rei, irmãos, é a autoridade maior naquela província. O rei, o que ele decretasse, acabou-se. Ninguém revogava o decreto de um rei, irmão. Ninguém. Por mais que a esposa, a rainha, ou a mãe, ou o filho do rei infringisse a própria ordenança ou regra que ele estabeleceu, era punido. Podia ser o filho do rei, a mulher do rei, ou o próprio rei. Se infringisse a regra, o estatuto que ele confirmou, era punido. Então ali, o rei Nabucodonosor criou sua imagem, levantou a imagem, uma imagem bem grande, e decretou que todas as pessoas, no tocar de todo tipo de instrumento, eram obrigados. Não era porque o povo queria, não. Ó, quem quiser aqui, ó, se prostrar, adore. Não. Era uma regra, uma lei. Estava estabelecida e decretada pelo rei chamado Nabucodonosor. Você vai falar: aquele que não se
imagem que o rei fez era o quê? Lançada onde, igreja? Na fornalha de fogo. Isso significa o quê? Pena de morte. Verdade. Pagaria com a própria vida, irmãos. Não era uma punição, irmãos, do que, quem não se prostrar vai ficar um ano na cadeia, não. Era o quê? Uma pena de morte, irmãos. Verdade. Se prostrou, não se ajoelhou. Se algum oficial visse alguém de pé, na hora que tocasse todo o instrumento, e o povo se ajoelhando, porque estavam ali com a vontade do rei, Nabucodonosor. Amém? Mas havia homens ali, amém? Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram servos do Deus vivo, o mesmo Deus que nós servimos hoje. E eles já conheciam bem a palavra, que eles não poderiam se prostrar diante de nenhuma imagem feita nem no céu, nem na terra, nem debaixo do mar. Aleluia. E aqueles 3 varões temiam a Deus, mesmo morando na Babilônia, mesmo cativos pelo rei Nabucodonosor. Diz a palavra que eles temiam a Deus, e eles não se prostraram, diz a Bíblia, irmãos. E a palavra de Deus diz que eles não se prostraram, porque eles temiam a Deus e disseram consigo em seus corações: mesmo que a gente seja morto, nós não vamos se prostrar diante dessa imagem. Olha o que diz a palavra. E no mesmo instante, versículo 8: se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, que vive eternamente, tu és o rei, fizeste um decreto, uma lei. Decreto não é uma lei. Verdade. O artigo tal, o decreto tal, quer dizer a lei. A lei passou daí. E aqueles homens que estavam trabalhando em função do rei, observaram, no meio de toda aquela multidão, que houve 3 varões, 3 jovens que ficaram de pé, que não se prostraram diante daquela imagem e diante daquela multidão. E aqueles caldeus olharam e disseram: ó rei, foram lá diretamente falar com o rei. Tu fizeste, ó rei, um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do fole e toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a escada de ouro que o Senhor criou. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus. Quem eram esses homens? Sadraque, Mesaque e Abednego. Há aqui alguns homens judeus que tu constituíste sobre os seus negócios na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses, não servem nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com grande ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou o rei Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Naquele mesmo instante, aqueles 3 varões, servos do Deus Altíssimo, diante do rei Nabucodonosor, diante da autoridade maior, o rei perguntou para eles: é verdade? É de propósito porque vocês não quiseram se prostrar diante da imagem do rei? Olha o que eles disseram. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 15. Glórias a Deus. Agora, pois, estáis pronto? Quando ouviu o som da buzina, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos soles e toda a sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Naquele momento, irmão, o rei Nabucodonosor, sem conhecimento algum, o Deus a quem os homens serviam, ele até se exaltou dizendo: se vocês não se prostrarem, quando as músicas, quando os instrumentos tocarem, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Ele se colocou, meu irmão, acima do Deus de Israel, acima do Deus Todo-Poderoso. Disse: eu quero ver quem é o Deus. Até no entanto, o rei Nabucodonosor não conhecia o poder do Deus Altíssimo. E ele ousou falar essas palavras: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Amém, igreja? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei:
nosso Deus, a quem nos servimos, a quem nós servimos, que nos pode livrar e nos livrará do fogo de forno ardente e da tua mão, Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos ao teu Deus e nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Aleluia. Glória. Ousadia, meu irmão. Foi ousado, Faraó, em falar a presença do Rei. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da mão do Senhor e nos livrar dessa fornalha de fogo ardente. Aleluia. Fique sabendo uma coisa, ó Rei, que nós não vamos se prostrar. Nós não vamos. O Rei disse, é um decreto, é uma lei. Eu estabeleci essa lei, eu decretei essa lei. Vocês não podem infringir, não importa, Rei. Se a lei foi o Senhor que criou, ou seja quem for, nós não vamos cumprir essa lei. Nós não vamos se prostrar diante da imagem que o Senhor criou, ou que o Senhor fez. Naquele exato momento, o Rei sabia que aqueles homens estavam convictos que iam se prostrar diante daquela imagem. Olha o que ele diz. Então, o rei Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou até o seu aspecto, o seu semblante, amém? Contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Naquele momento, aquele rei entendeu como uma afronta a ele. A Bíblia diz que ele mudou o seu aspecto, o seu semblante, ficou irado, ficou nervoso, porque aqueles 3 homens, aqueles 3 varões, fizeram um pouco caso da ordem e do decreto que aquele rei estabeleceu. E disseram com toda certeza e com toda a convicção: fique sabendo, ó rei, nós vamos se prostrar. Mesmo que a gente pague a nossa própria vida, mas nós não vamos fazer a vontade do rei. Nós não vamos se prostrar diante dessa imagem criada pelo Senhor. Aleluia. Então vocês não vão? Então tudo bem. Chamou ali os seus súditos e disseram: aquece 7 vezes mais do que o normal. Mas rei, não importa, coloca bem fogo nessa fornalha, porque se esses homens, ao tocar a trombeta, a tocar todo sorte de instrumento, esses 3 varões não se prostrar, vocês lançam eles na fornalha ardente, eles vão morrer dentro da fornalha. Então pergunto, meu irmão. Pergunto, minha irmã. Você acha que o medo não chegou no coração dos 3? Você acha que o diabo não socou na hora? Ih, vocês vão morrer. Olha lá a fornalha sendo aquecida 7 vezes mais. Antes de você chegar, vocês vão virar pó, vocês vão virar cinza. O diabo pode ter soprado. O inimigo pode ter colocado medo para fazer com que eles temessem e se prostrassem e contrariassem o Deus de Israel. Mas eles tinham uma convicção, irmão, e fé, que mesmo que pagassem a própria vida, eles não iriam decepcionar o Deus de Deus. E a Bíblia diz: e ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e os seus calções, e os seus chapéus, amém? De suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava de sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados, dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão sobre eles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, saíram, amém? Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos satrapas
amém, aos prefeitos, aos presidentes, aos capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça lhe tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham sobre eles. Falou, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou, e os seus servos que te confirmaram, confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Aleluia. Por mim, olha o que ele diz, por mim, pois, é feito outro decreto. Amém, irmãos? Ele mudou, porque ele viu a glória de Deus. Ele viu o milagre de Deus acontecer naqueles 3 homens. Amém, igreja? Amém. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam desfeitas como duro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Aleluia. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, igreja? Ele tinha tido e feito o decreto. Mas quando aqueles homens mostrarem que as leis de Deus é maior do que as leis dos homens, amém? Contraria a lei de Deus, nós não devemos sujeitar a ela. Pelo contrário, fazer a vontade de Deus. E ali Deus mostrou o seu poder, livrando Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha de fogo. E o rei se espantou e viu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus poderoso que os livrou da fornalha de fogo ardente. Então, irmãos, é como nós temos aqui em Romanos capítulo 3, versículo 1. Estamos sujeitos, temos que obedecer, desde que essas leis criadas pelos homens não contrariam e nem vá contra a lei do nosso Deus. Porque, irmãos, aqui é a prova viva, é a prova concreta de que se houver lei que vá contra a lei de Deus, nós devemos se sujeitar à vontade de Deus. Glória a Deus. Então, pelo que tudo que a gente está vivendo, presenciando, as coisas vão se estreitar. Vai vir muitas outras leis, não somente essas leis que estão sendo estabelecidas no dia de hoje, mas virão outras leis